Sim. Esporte e ser pastor, tem como conciliar isso aí? Assim, não é conciliar. O que tem em comum aí na vida de um atleta e na vida de um pastor? Quais são as coisas que dá para aproveitar como... Bastante coisa, né? Disciplina, você ser um cara disciplinado, determinado, ter rotina. Né? Driblar o pecado, né? Driblar o pecado. Driblar o pecado. Boa. Ele é sempre assim? Boa, né? Pelo amor de Deus. E fazer, aliar essas coisas é muito importante, como na vida cristã, né? Você tem que ter disciplina, rotina, tem que ter uma cultura estabelecida. O esporte é isso, cara. Eu amo esporte, mas hoje amo mais ainda a vida com Jesus, né? Aquilo que Deus fez. Nós vamos falar dessa vida com Jesus, mas antes eu queria dar uma volta. Você jogou futebol na Itália, se eu não me engano. Eu passei uma temporada na Itália e morei lá em Roma, em 2004. E não virou padre. Não virei padre. Olha só. Graças a Deus. Ô, Alex, o Cleiton também teve muita a vida com o esporte, com a questão da natação, né? Você foi da Seleção Brasileira de Natação? Sim, fui profissional de natação há 11 anos e fui seleção brasileira durante 6 anos, fui campeão brasileiro, sul-americano. Que massa. Muitas competições internacionais aí, como o Marquinhos falou, né? O esporte, ele tem tudo a ver. E foi engraçado, porque quando a primeira vez que eu fui para uma igreja, minha mãe me convidava há muito tempo, né? E eu fui, então, depois de muitos anos que minha mãe já era convertida. E o primeiro dia que eu pisei na igreja, a pregação foi sobre 1 Coríntios 9, né? Que fala, então, do atleta, daqueles que correm no estádio e tal. E na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, pô, isso é a minha vida. Eu sei o que é, eu sei o que é sacrificar o meu corpo, eu sei o que é essa vida de dedicação para você, né, correr atrás do primeiro lugar no pódio. Aí eu falei, cara, essa vida também é para mim. E aí eu me identifiquei com Jesus, com a igreja, através desses ensinamentos de Paulo, que relaciona a nossa vida cristã com o esporte. E aí foi que a minha jornada começou. Diz que o Cleiton estava na casa dele, aí falou pra mãe dele, mãe, se eu não for advogado, eu faço o quê? Ela, nada. As piadas aqui estão bem... Eu acho que eles estão... Não, essa foi boa. Tava... Não, por favor. Eu tô fazendo Por ali o não melhor é aqui. pastor, não. Eles estão... O Dirvan começou com o nível lá embaixo. Por exemplo, vocês estão falando de disputa, eu tô disputando qual que é o pior. Exatamente, E as piadas mais sem graça. Ô, Didico, foi bom ou não? Foi boa, Foi ótimo. boa, pô. Meu querido, hoje você está em Jundiaí, Jundiaí, cara. mas também de lá coordenando outras cidades, outras igrejas também, né? É, E a sua igreja tem crescido muito, tem sido um destaque pela relevância que ela tem, porque a gente fala em crescimento, a gente sempre liga a números. E não se trata só disso. Não adianta crescer em volume e não crescer em profundidade. sim. Então não adianta. Como é que tem sido? Como é que foi essa trajetória? Você está com quantos anos? Eu tô com 41, vou fazer 42 agora. 42 anos. Quando que Não começou? parece, não Quando parece. você percebeu? Não parece. Quando você entendeu esse chamado de pastor? Como é que foi esse encontro do chamado e você, cara? Pastor, quando que você percebeu que isso ia acontecer? Ó, eu vou ter que voltar um pouquinho, Vou né? voltar. Eu sou nascido e criado na igreja presbiteriana. A minha bisavó, ela chegou da África, né? E no navio ela conheceu o evangelho, e quando elas chegaram numa cidade chamada Pirajuí, no estado de São Paulo, interior do interior, e começaram um trabalho ali. Então, a minha bisavó, com destaque, porque meu bisavô logo morreu, começou a igreja, aí o meu avô se tornou pastor e líder dessa igreja, meu pai também é pastor. Só que eu cresci nesse ambiente e eu cresci meio avesso, porque não é uma crítica, mas da região que eu era, da igreja presbiteriana, era uma igreja muito tradicionalista, não é nem tradicional, né? Tradicionalista, conservadora, aquela coisa bem... E para você ter uma ideia, a igreja que eu participava, ela tinha 85 anos e tinha um pouco mais de 40 membros. Aquela questão de não acreditar no apelo, os salvos vão entrar aqui dentro e tal. Então eu cresci nesse ambiente, né? E eu cheguei com uns 12 anos, eu me desviei completamente. Assim, eu não gosto de usar esse termo, mas eu não conheci Jesus, né? Eu conhecia a igreja, a religião, mas Entendo não conhecia. Perfeitamente isso. Meus pais maravilhosos me obrigavam a ir para a igreja, então eu ia para a igreja obrigado. Aí chegou um determinado momento da adolescência que eu me afastei. Sim. E aí, dentro da igreja, estando dentro da igreja, me afastei completamente. Aí sua igreja ficou só com 42... 42 membros. Sim, 42. E aí, sempre dentro da igreja, mas sempre envolvido com as questões do mundo, né? E interessante que eu fazia as coisas na igreja. Então, eu
como adolescente que cresceu na igreja, filho de pastores, filho de líderes e tal. Filho e neto, né? Filho e neto e bisneto e tal. Então, envolvido com adolescentes, envolvido com a liderança, envolvido com o louvor. Então, eu fazia as coisas, mas não conhecia Jesus.